Dinheiro pode comprar jatos particulares, ilhas inteiras e o silêncio de governos. Mas Giovanni Duca descobriu o caminho difícil que ele não pode comprar um milagre. Seu filho, Aleandro, jazia em coma por 600 dias dentro da mais cara clínica na Suíça. Os neurologistas de topo do mundo, homens com prêmios Nobel em suas prateleiras, tinham assinado os papéis para desligar as máquinas. Eles chamaram isso de um estado vegetativo persistente. Eles estavam errados. Não foi uma droga de US$ 1 milhão que o trouxe de volta. Foi um café derramado, uma terça-feira chuvosa e uma garçonete chamada Sofia, que sussurrou 5 palavras específicas em um dialeto que os médicos não entenderam. O que aconteceu a seguir não apenas quebrou o protocolo médico, quebrou a lei. A chuva em Lucerna não lavou as coisas limpas. Apenas fez a ardósia cinzenta da cidade parecer mais pesada, pressionando os telhados antigos como um cobertor de lã molhada. Alto acima do lago, empoleirado em um penhasco privado que garantia que nenhuma lente de paparazzi pudesse encontrar um ângulo, sentava o Instituto Zenit. Para os locais, era apenas o castelo. Para os ultra-ricos desesperados, era a última parada antes do túmulo. Dentro do quarto 402, o silêncio era agressivo. Não era o silêncio pacífico de uma biblioteca, mas o silêncio estéril e zumbido da tecnologia fazendo o trabalho de uma alma. O quarto cheirava a ozono e lírios caros. Giovanni Duca sentou-se em uma poltrona de couro com encosto de asa que custava mais do que a maioria dos carros das pessoas, olhando para a figura na cama. Giovanni era um homem que movia mercados globais com um telefonema. Ele possuía linhas de navegação que atravessavam o Atlântico e o Pacífico. Ele tinha apertado as mãos com 3 presidentes dos Useus. Mas aqui nesta sala, com temperatura controlada, ele era apenas um pai assistindo sua herança murchar. Alessandro Duca. Alex para os tabloides parecia uma estátua de mármore. Aos 24, ele tinha sido o menino de ouro do jet set europeu. Bonito, imprudente e charmoso, ele era o herdeiro do Império Duca. Agora tubos saíam de seu nariz e braços. Seu peito subia e descia com um ritmo mecânico que nada tinha a ver com a vida, e tudo a ver com o zumbido do ventilador. Senhor Duca. Giovanni não se virou. Ele conhecia a voz. Era o Dr. Conrad Sterling, o chefe de neurologia. Um homem tão preciso que parecia ter sido fabricado em vez de nascido. O que é, Conrad? A voz de Giovanni era cascalho desgastado por 2 anos de luto. Precisamos discutir o cronograma novamente, disse Sterling, entrando no quarto. Seus passos no chão polido eram suaves, deliberados. Os últimos exames de EEG desta manhã não mostram nenhuma mudança na atividade cortical. O tronco cerebral está funcionando, mantendo os sistemas autonômicos funcionando, mas a pessoa que você conhecia, a consciência. Sterling fez uma pausa, uma hesitação praticada projetada para suavizar o golpe. Ele não está lá, Giovanni. Faz 18 meses desde o acidente. Estatisticamente, a janela de recuperação fechou há 6 meses. Giovanni finalmente olhou para cima. Seus olhos, geralmente afiados e aterrorizantes para os membros do conselho, estavam avermelhados e vazios. Você me disse que este instituto era diferente. Você me disse que fazia milagres. Nós trabalhamos com ciência, Sr. Duca, não magia, disse Sterling, ajustando seus óculos sem aro. Estamos mantendo um vaso biológico vivo. Mas Alex, o filho que você ama, se foi. Prolongar isso é cruel. Não para ele não sente nada, mas para você. Giovanni levantou-se. Ele era um homem grande, mas parecia encolhido em seu terno feito sob medida. Ele caminhou até a janela, olhando para a chuva cinzenta suíça. Dê-me até o final do mês, Giovanni sussurrou. Giovanni. O final do mês. Giovanni latiu, o velho leão rugindo uma última vez. Eu pago por esta ala. Eu pago por suas bolsas de pesquisa. Você me dará mais 2 semanas. Sterling suspirou, verificando seu relógio PC Felipe. Muito bem, 2 semanas,
Mas então teremos que deixá-lo ir por sua dignidade. O médico saiu. O silêncio voltou mais pesado do que antes. Giovanni não conseguia respirar. O ar no quarto parecia reciclado, morto. Ele precisava sair. Ele precisava de barulho, bagunça, algo real. Ele pegou seu casaco e saiu da suíte, passando pelos seguranças que assentiram deferentemente e pegou o elevador particular. Ele não chamou seu motorista. Ele apenas andou. Ele saiu dos portões da clínica, pela estrada sinuosa e molhada, ignorando a garoa fria que ensopava seu casaco de caxemira. Ele andou até que seus sapatos polidos machucaram seus pés, acabando na parte mais antiga e menos higienizada da cidade, perto da estação de trem. Ele viu uma pequena luz quente derramando-se sobre os paralelepípedos. Uma placa rangia ao vento. Café de Anona. Parecia barato. Parecia lotado. Era perfeito. Giovanni abriu a porta. O cheiro o atingiu instantaneamente. Grãos torrados, lã úmida, açúcar queimado e risos. Era caótico. Ele encontrou uma pequena mesa nos fundos, espremida entre um cabideiro e a porta da cozinha. Com licença, desculpe mantê-lo esperando. Uma mulher passou por ele, equilibrando uma bandeja com 4 expressos e um croissant. Ela tinha uns 20 e poucos anos, talvez 30. Ela tinha cachos escuros e bagunçados presos com um lápis, e seu avental estava manchado de borra de café. Ela não era bonita da maneira que as modelos que Alex costumava namorar eram bonitas. Ela parecia cansada, seus olhos carregando uma exaustão profunda e machucada. Mas seu sorriso era frenético e genuíno. Ela largou os cafés em uma mesa próxima e virou-se para Giovanni. Ela fez uma pausa limpando as mãos em seu avental. Ela olhou para seu casaco molhado e caro, seu rosto devastado. Você parece precisar de algo mais forte que café, ela disse. Seu sotaque era italiano, mas não o italiano refinado do norte. Era um sotaque sulista rústico. Apenas um expresso preto, Giovanni disse, olhando para a mesa. Vou trazer um duplo, ela decidiu. E quanto a uma zepola, você parece não ter comido há uma semana. Não estou com fome. Não perguntei se estava com fome. Eu disse, você parece precisar. Ela não esperou pela permissão dele. Ela se virou e gritou um pedido para a cozinha em italiano rápido. Giovanni a observou. Ela se movia com uma graça estranha, desviando de mesas e clientes. Havia uma melodia em seu movimento. Pela primeira vez em 18 meses, Giovanni não estava pensando no ventilador. Ele estava apenas observando uma garçonete trabalhar. Sua etiqueta de nome, ligeiramente torta, dizia Sofia. Quando ela retornou, ela colocou o café e o doce na mesa. Ela não saiu imediatamente. O café estava ocupado, mas ela tirou um segundo para olhá-lo novamente. Dia ruim? Ela perguntou. Giovanni soltou uma risada seca e sem humor. Você poderia dizer que sim. Problemas com a namorada? Ela sorriu, tentando aliviar o clima. Meu filho, Giovanni disse. As palavras saíram antes que ele pudesse impedi-las. Ele nunca falava com estranhos. Ele está dormindo e não vai acordar. O sorriso de Sofia desapareceu. Seu rosto mudou, passando da garçonete ocupada para algo mais suave, mais intenso. Ela olhou para as mãos dele tremendo ligeiramente contra a xícara de cerâmica. Ele está no Zenith? Ela perguntou baixinho. Giovanni olhou para cima surpreso. Como você soube? Pessoas que se vestem como você, com rostos tão tristes. Elas geralmente vêm do Zenith, ela disse. Ela abaixou a voz. Os médicos lá são bons, mas são frios como as montanhas. Eles dizem que ele se foi, Giovanni sussurrou, olhando para o café preto. Eles querem desligar as máquinas em 2 semanas. Sofia hesitou. Ela olhou para o dono do café, que estava olhando para ela por trás do balcão para que ela voltasse ao trabalho. Ela o ignorou. Você fala com ele? Ela perguntou. Ele está em coma, senhorita. Ele não pode me ouvir. É o que os médicos dizem. Sofia disse, sua voz firme,
Mas os ouvidos, eles são a última coisa a ir e a primeira a acordar. O que você diz a ele quando se senta lá? Giovanni encolheu os ombros. Eu conto a ele as notícias de navegação. Eu leio os relatórios de ações. Eu digo a ele quem está nos processando. Sofia pareceu horrorizada. Meu Deus, não admira que ele não queira acordar. Apesar do peso esmagador em seu peito, Giovanni sentiu uma pequena faísca de choque. Com licença? Ele está dormindo no escuro, senhor. Se você quer que ele volte para a luz, você não lê relatórios de ações para ele. Você tem que lembrá-lo porque o mundo vale a pena acordar. Ela se inclinou mais perto, seus olhos escuros fixos nos dele. Música, cheiros, a voz de uma mulher que ele amou. Um segredo que só ele conhece. Você tem que fisgar a alma dele, não o cérebro. Sofia, mesa 4, o dono gritou. Ela se endireitou. Tenho que ir. Beba o café. Coma o doce. É por conta da casa. Ela se apressou em sair. Giovanni ficou sentado, atordoado. Ele olhou para o doce, uma ricota em forma de concha do sul da Itália, do mesmo tipo que sua própria mãe costumava fazer em Nápoles quando ele era menino. O mesmo tipo em que ele não pensava há 40 anos. Ele deu uma mordida. O sabor explodiu em sua boca. Canela, laranja cristalizada, memória. Pela primeira vez em 2 anos, Giovanni Duca chorou. Ele sentou-se no café barulhento, lágrimas escorrendo pelo rosto, percebendo que ele estava tentando comprar a vida de seu filho de volta. Mas ele não tinha tentado chamá-lo de volta. Para entender o silêncio do quarto 402, você tem que entender o barulho que o criou. 18 meses antes, o barulho era o rugido de um Twin Turbo 5, 8 motores gritando pelos túneis de Mônaco. Era a noite da festa pós-Grande Prêmio. Alex Duca estava celebrando. Ele não estava bêbado. O relatório toxicológico provou isso mais tarde. Mas ele estava em êxtase com a adrenalina e a invencibilidade da juventude. Ele não estava dirigindo sozinho. Ao lado dele estava Juliane, uma modelo francesa que ele estava vendo há 3 semanas. Eles estavam rindo. A filmagem da câmera do painel, recuperada mais tarde, os mostrou cantando junto com uma música de batida alta. Então, a mancha de óleo. Um caminhão de entrega havia vazado na curva de saída do túnel. O carro Pagani personalizado atingiu a mancha a 110 mph. Ele não apenas derrapou, ele voou. Girou como uma estrela ninja, atingindo a barreira e lançando-se sobre o aterro, caindo pelo penhasco rochoso em direção ao porto abaixo. O som de metal rasgando era ensurdecedor, seguido pelo estalo nauseante de fibra de carbono contra a rocha. Então silêncio. Juliane morreu instantaneamente. Alex foi retirado dos destroços pela brigada de incêndio. Seu crânio estava fraturado em 3 lugares. Seu cérebro inchou tão rapidamente que quando o helicóptero pousou em Nice, a pressão estava esmagando seu tronco cerebral. Giovanni estava em Tóquio quando a ligação chegou. O voo de volta foi um borrão de chamadas de telefone via satélite e gritos para os pilotos voarem mais rápido. Quando ele chegou, Alex já era um fantasma. As cirurgias foram bem-sucedidas no sentido técnico. Eles consertaram o crânio, pararam o sangramento e fixaram os ossos quebrados, mas as luzes não voltaram a acender. O Dr. Sterling havia explicado isso com um diagrama que parecia um mapa de uma cidade bombardeada. Lesão axonal difusa, ele havia dito. As forças de cisalhamento romperam as conexões entre os neurônios. Pense nisso como uma rede telefônica onde todos os fios foram cortados de uma vez. As estações estão lá, mas nenhum sinal pode passar. Agora, de volta ao presente, Giovanni sentou-se no café por horas, muito depois de seu café ter esfriado. Ele observou Sofia. Ele notou coisas que não tinha visto antes. A maneira como ela cantarolava enquanto limpava a máquina de café expresso. A maneira como ela acalmou uma criança chorando na mesa 6, não com um brinquedo,
mas agachando-se e sussurrando uma rima rítmica e melódica que fez a criança parar instantaneamente. Ela não era apenas uma garçonete. Havia uma precisão em sua empatia. Quando o café finalmente esvaziou por volta das 22 horas, Giovanni ainda estava lá. Sofia estava virando cadeiras sobre as mesas. Ela pareceu surpresa ao vê-lo ainda sentado no canto. Senhor, estamos fechando. Giovanni levantou-se. Quem é você, Sofia? Ela fez uma pausa, agarrando um pano. Uma sombra passou por seu rosto, um lampejo de medo, ou talvez vergonha. Eu sou uma garçonete, senhor, e uma muito cansada. Você não é apenas uma garçonete. A maneira como você falou sobre o cérebro, sobre os ouvidos, sobre fisgar a alma. Giovanni entrou na luz. E você acalmou aquela criança com uma técnica de arrastamento rítmico. Eu li sobre isso. Musicoterapia. Sofia ficou rígida. Ela largou o pano. Você está enganado. Eu sou um homem que construiu um império lendo pessoas, Giovanni disse. Você está escondendo algo. Você é educada. Você é habilidosa. Por que você está limpando mesas em Lucerna por salário mínimo? Sofia olhou para a porta como se estivesse planejando uma fuga. Então ela encolheu os ombros abatida. Porque eu cometi um erro, ela disse, sua voz tremendo. Na Itália, eu era uma fonoaudióloga. Eu me especializei em lesões cerebrais traumáticas e neuromusculologia. Giovanni sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que aconteceu? Eu era jovem, arrogante. Eu tratei um paciente, um cantor famoso que teve um derrame. Eu o forcei demais com uma terapia vocal experimental. Ele teve uma convulsão durante a sessão. Ele não morreu, mas a família o processou. O conselho médico na Itália revogou minha licença. Eles disseram que eu era imprudente. Ela olhou para cima, seus olhos úmidos. Eu perdi tudo. Minha carreira, minha reputação. Então eu vim para cá, onde ninguém sabe quem é Sofia Ricci. Giovanni a encarou. Os médicos mais caros do mundo, aqueles com os prêmios Nobel e os protocolos de estilos seguros, tinham desistido de seu filho. E ali estava uma mulher que havia perdido tudo porque ele tentou demais, porque se importou demais. Uma esperança imprudente acendeu no peito de Giovanni. Era perigoso. Era irracional. Venha comigo, Giovanni disse. O quê? Não, tenho que trancar. Tenho que... Meu motorista está lá fora? Giovanni mentiu. Ele ligaria para um imediatamente. Venha para o Zenith esta noite. Não posso ir lá, Dr. Sterling. Se ele me vir... Sterling não está lá à noite. São apenas as enfermeiras noturnas. Eu pago os salários delas. Elas não vão me impedir. Giovanni enfiou a mão no bolso e tirou um rolo pesado de francos suíços. Ele o colocou sobre a mesa. Não quero contratá-la como médica. Quero contratá-la como consultora. Apenas o veja. Apenas olhe para ele. Diga-me se você vê o que eles veem ou se você vê algo mais. Sofia olhou para o dinheiro, depois para os olhos desesperados de Giovanni. Ela olhou para a chuva batendo na janela. Não posso prometer nada. Ela sussurrou. Não sou uma milagreira. Não estou pedindo um milagre, Giovanni disse. Estou pedindo uma segunda opinião de alguém que ainda não desistiu. Sofia desamarrou o avental. Ela o jogou na pilha de roupa suja. Ela pegou seu casaco. Vamos. O Instituto Zenith à noite era um mundo diferente. O burburinho diurno de especialistas e carregadores foi substituído pelo zumbido de baixa frequência de máquinas e o suave ranger da sola de borracha dos enfermeiros do turno da noite. Giovanni passou seu cartão de segurança. O elevador os levou rapidamente ao quarto andar. Sofia estava no canto do elevador, agarrando seu casaco gasto, parecendo aterrorizada. Ela estava quebrando tantas leis. Ela parou de contar. Haja como se pertencesse, Giovanni murmurou enquanto as portas se abriam. Você é minha sobrinha da Itália em visita. A enfermeira na estação, uma mulher corpulenta chamada Greta, olhou para cima por cima de seus óculos de leitura. Senhor Duca,
É tarde. Emergência familiar, Greta. Minha sobrinha acabou de chegar. Ela precisa vê-lo antes. Ele deixou a frase incompleta, implicando o prazo sombrio. O rosto de Greta suavizou. Claro, 10 minutos. O Dr. Sterling me mataria se soubesse. Eles caminharam pelo corredor. Giovanni abriu a porta para o quarto 402. Sofia entrou. Ela não olhou para as máquinas. Ela não olhou para os gráficos na parede. Ela caminhou direto para a cama. Ela olhou para Alex. Ele estava pálido, sua pele cerosa. Seu cabelo escuro havia crescido um pouco, enrolando-se sobre a fronha branca. Ele parecia um príncipe adormecido em um conto de fadas. Mas o tubo em sua garganta arruinava a fantasia. Sofia ficou ao lado da cama. Ela fechou os olhos por um momento, respirando fundo, centralizando-se. Então ela os abriu e fez algo estranho. Ela não verificou a resposta pupilar dele com uma luz. Ela não beliscou o dedo dele para verificar reflexos de dor. Ela colocou a mão gentilmente em seu peito, bem sobre o coração dele. Ela sentiu a vibração da respiração mecânica. Alessandro, ela disse suavemente, não em inglês, mas em italiano. Alessandro, me senti. Alessandro, você me ouve. Nada aconteceu. O monitor apitou constantemente. Sofia se moveu mais perto do ouvido dele. Ela começou a cantarolar. Não era uma melodia aleatória. Era um zumbido baixo e ressonante vibrando em seu peito. Ela mudou o tom, deslizando para cima e para baixo, observando o rosto dele atentamente. O que você está fazendo? Giovanni sussurrou. Verificando o córtex auditivo dele, ela murmurou. O cérebro processa a música de forma diferente da fala. Ele ignora os centros de linguagem danificados. Às vezes, o ritmo pode entrar quando as palavras não podem. Ela cantarolou um intervalo específico, uma quinta perfeita. Era um som suave e resolvente. Então ela mudou. Ela fez um som áspero e dissonante, uma inspiração forte e uma nota dissonante. Giovanni observou o monitor. O número da frequência cardíaca piscou. 62, 63, 64, depois de volta para 62. Você viu isso? Giovanni ofegou. Pode ser aleatório, Sofia disse, seu rosto intenso. Preciso saber mais sobre ele. De onde é a mãe dele? Nápoles, Giovanni disse. Ela morreu quando ele tinha 10 anos, mas ela era napolitana de corpo e alma. Ela cantava para ele? Sempre. Ela cantava aquelas velhas canções folclóricas, aquelas no dialeto. Sofia lá sentiu seus olhos iluminados. O dialeto é a chave. É a linguagem da infância dele, a linguagem da segurança. Antes do dinheiro, antes dos carros, antes do acidente. Memória profunda. Ela se inclinou novamente. Seus lábios estavam a poucos centímetros do ouvido de Alex. Guagliò, ela sussurrou. Era uma gíria napolitana para menino ou criança, afetuosa e rude. Guaglioate, acorda, menino. Ela começou a cantar muito suavemente. Era uma velha canção de ninar, o Solimio, mas não a versão operática que os turistas conhecem. Ela cantou a versão lenta e melancólica. Mães cantam para bebês nos berços de Nápoles. Scelacou a sol. Giovanni prendeu a respiração. A mão de Sofia moveu-se do peito dele para a mão dele. Ela deslizou os dedos para a palma mole dele. Ela apertou a mão dele no ritmo da música. Aperta, solta, aperta, solta. Ela estava tentando criar um loop conectando o som à sensação tátil. De repente, Sofia ofegou. Ela se afastou, olhando para a mão de Alex. O quê? Giovanni exigiu, correndo para a frente. Ele apertou de volta. Ela sussurrou. Giovanni pegou a outra mão de Alex. Alex, Alex, é papai. Nada. A mão estava mole. Não senti nada. Giovanni disse, sua esperança desmoronando. Você está imaginando. Não, Sofia disse, balançando a cabeça ferozmente. Não foi um reflexo. Um reflexo é brusco. Isso foi deliberado. Foi minúsculo.
microscópico, como uma pena, mas estava lá. Ele tentou igualar o ritmo. Ela olhou para os monitores. A frequência cardíaca estava estável, mas a pressão arterial havia aumentado ligeiramente. Ele está lá dentro, Sofia disse, sua voz tremendo com o peso da descoberta. Ele está preso. Ele é como um homem enterrado sob uma avalanche. Ele pode nos ouvir, mas não pode mover a neve. A porta abriu-se. A luz inundou o quarto. Dr. Sterling estava lá, ainda em seu casaco de trincheira, parecendo furioso. Atrás dele estava o segurança noturno. Qual é o significado disso? Sterling rugiu. Ele olhou para Sofia, depois para Giovanni. Quem é esta mulher? Por que ela está tocando o paciente? Dr. Sterling. Giovanni se interpôs entre eles. Ela encontrou algo. Ele apertou a mão dela. Senhor Duca, por favor. Sterling disse, sua voz escorrendo condescendência e fadiga. Chamamos isso de pensamento positivo. Espasmos musculares aleatórios são comuns em estados vegetativos. Você está se torturando. Ele apontou um dedo tremendo para Sofia. Tire-a daqui imediatamente ou chamo a polícia. Sofia recuou, parecendo aterrorizada. Ela conhecia o poder de uma licença médica versus uma garçonete desgraçada. Ele respondeu à música. Sofia disse, sua voz pequena, mas desafiadora. Ao dialeto napolitano. Dialeto? Sterling zombou. O córtex dele é uma massa. Ele não processa linguagem. Saia. Giovanni olhou para Sofia. Ele viu o medo em seus olhos, mas também a certeza. Vá, Sofia, Giovanni disse baixinho. Eu cuido disso. Sofia se apressou a passar pelo médico, cabeça baixa, correndo para o corredor. Sterling virou-se para Giovanni, ajustando seu casaco. Giovanni, eu sei que você está de luto, mas trazer uma garota de rua aqui para realizar voodoo, isso está abaixo de você e é perigoso para o paciente. Mais um incidente como este e terei que restringir seus direitos de visita para a própria proteção dele. Giovanni olhou para seu filho. Ele se lembrou do gosto da zepola. Ele se lembrou do olhar nos olhos de Sofia. 2 semanas, Conrad. Giovanni disse friamente. Você me deu 2 semanas. Como eu as uso é problema meu. Mas enquanto ele olhava para Alex, Giovanni sabia que 2 semanas não eram suficientes. Ele precisava de um plano e precisava da garçonete de volta. Na manhã seguinte, Giovanni não foi ao escritório de navegação. Ele voltou ao café della Nona. Sofia estava lá, parecendo exausta. Ela claramente não tinha dormido. Quando ela o viu, quase deixou cair uma bandeja. Você tem que ir embora, ela sibilou, vindo para sua mesa. Se aquele médico descobrir quem eu sou, ele vai ligar para o conselho italiano. Eu poderia ir para a cadeia por praticar sem licença. Ele não vai descobrir, Giovanni disse calmamente, porque você não vai voltar como médica. Você vai voltar como faxineira. Sofia piscou. Uma faxineira? Comprei o contrato de limpeza para o 4º andar do Instituto Zenit esta manhã, Giovanni disse, colocando um contrato sobre a mesa pegajosa. Minha holding adquiriu a Swiss Pure Services às 9h da manhã. Você é agora a mais nova funcionária. Você trabalha no turno da noite. O quarto 402 é sua prioridade. Sofia o encarou. Você comprou uma empresa de limpeza só para me colocar no quarto? Eu compraria a Suíça inteira se ajudasse, Giovanni disse. Ouça-me. Você disse que ele está preso. Sterling diz que ele é um vegetal. Preciso que você prove que Sterling está errado. Eu posso comprar tempo, mas não posso comprar a verdade. Só você pode conseguir isso. Sofia olhou para o contrato. Era loucura. Era uma manobra corporativa de alto risco usada para uma vigília à beira do leito. Se eu fizer isso, Sofia disse, nós faremos do meu jeito. Sem relatórios de ações, sem choro. Nós trabalhamos. Nós fazemos neuroestimulação. Cheiro, toque, som. Reconstruímos a ponte para o cérebro dele. Tijolo por tijolo. Concordo. E mais uma coisa, Sofia disse. Você tem que me trazer as coisas velhas dele,
Não as coisas caras, as coisas reais. A velha camisa de futebol dele, o perfume da mãe dele, a colônia barata que ele usava quando tinha 16 anos. Feito. Nas 10 noites seguintes, um ritual estranho aconteceu no quarto 402. De dia, o Dr. Sterling e sua equipe entravam, verificavam os gráficos, balançavam a cabeça e discutiam os protocolos de doação de órgãos. Eles viam um corpo que estava definhando. De noite, Sofia, vestindo um uniforme de limpeza azul, entrava com um balde de esfregão que ela nunca usava. Ela trancava a porta. Giovanni sentava no canto, vigiando. Sofia ia trabalhar. Ela começou com o cheiro. Ela abriu uma garrafa de Acqua de Arma, a colônia barata que Giovanni havia encontrado em uma caixa empoeirada no sótão. Ela a agitou sob o nariz de Alex. A narina dele se abriu, apenas uma vez. Bom, ela sussurrou. O nervo olfatório é direto para o sistema límbico, memória emocional. Ela passou para o toque. Ela usou diferentes texturas, um lenço de seda, um pedaço áspero de lixa, um cubo de gelo. Ela os passou pelas palmas das mãos, pelos pés, pelo rosto dele, narrando tudo no dialeto napolitano. Xisto watio ale frito. Isso é, está frio. Ela estava mapeando o corpo dele de volta ao cérebro dele. Na quinta noite, ela trouxe um violão. Era um violão acústico gasto que ela havia emprestado. Ela sentou-se ao lado da cama e tocou. Ela não tocou Mozart. Ela tocou as canções pop italianas cafonas do início dos anos 2000. As músicas que estariam tocando no rádio quando Alex era criança no banco de trás do carro de sua mãe. Giovanni observou, fascinado. Ele viu a maneira como a respiração de Alex mudou. Quando a música era rápida, a frequência cardíaca aumentava. Quando diminuía, a frequência cardíaca caía. Ele está conduzindo o coração dele com a música. Sofia sussurrou. Ele está ouvindo. Mas eles precisavam de um sinal. Um sinal real. Algo que o Dr. Sterling não pudesse descartar como um reflexo. Na nona noite, a crise veio. Sofia estava no meio de uma sessão. Ela estava cansada. Ela estava inclinada sobre Alex, sussurrando uma história sobre um verão em Capri. Uma história que Giovanni havia contado a ela sobre a infância de Alex. De repente, os alarmes tocaram. Luzes vermelhas estridentes. O corpo de Alex começou a convulsionar. Suas costas se arquearam da cama, sua mandíbula apertada. Convulsão, Sofia gritou. Giovanni, aperte o botão de chamada. Giovanni bateu a mão no botão de emergência. Vire-o de lado, Sofia comandou, seu treinamento médico assumindo imediatamente. Ela abandonou a fachada de faxineira. Ela agarrou Alex, usando o peso do corpo para rolá-lo, mantendo suas vias aéreas abertas. Cronometre. Olhe o relógio. Enfermeiras invadiram o quarto. Então, o médico de plantão. Então, momentos depois, Sterling, que estava dormindo em seu escritório. Atavan, 2 miligramas quarto e empurre! Sterling gritou. Eles empurraram Sofia para o lado. Ela tropeçou para trás contra a parede, segurando seu esfregão, fazendo-se pequena. A convulsão parou. Alex ficou mole. Os monitores zeraram por um segundo aterrorizante, depois apitaram lentamente, fracamente. Sterling verificou as pupilas. Ele parecia grave. Ele se virou para Giovanni. Eu te avisei. O cérebro dele é instável. O córtex está falhando. Este é o estágio final, Giovanni. O corpo está desligando. Ele olhou ao redor do quarto. Ele cheirou a colônia barata. Ele viu o violão no canto. Ele viu Sofia, a faxineira, respirando com dificuldade, suor na testa. Os olhos de Sterling se estreitaram. Ele caminhou até o violão. Ele o pegou. O que isso está fazendo aqui? Giovanni começou. Sterling olhou para Sofia. Ele olhou para as mãos dela, mãos que tremiam, mas mãos que sabiam exatamente como posicionar o paciente durante a convulsão. Você,
Sterling disse suavemente. Você o rolou? Você protegeu as vias aéreas. Sofia não disse nada. Você não é uma faxineira, Sterling disse. Ele olhou para a etiqueta de nome dela. Sofia Richie, eu conheço esse nome. Ele pegou seu telefone, ele digitou por um momento. Ele virou a tela para Giovanni. Era um artigo de notícias da Itália. Terapeuta desgraçada tem licença cassada após lesão de paciente. Você trouxe uma criminosa para a minha clínica. Sterling disse, sua voz tremendo de raiva. Você trouxe uma mulher que quase matou um paciente para tratar seu filho. Ela estava o ajudando, Giovanni gritou. Ele estava respondendo. Ele teve uma convulsão de grande mal, Sterling gritou de volta. Porque ela superestimulou um cérebro danificado. Ela quase o matou esta noite. Sterling apontou para a porta. Segurança, escoltem esta mulher para fora. Se ela retornar a esta propriedade, prendam-na por invasão e prática de medicina sem licença. 2 guardas agarraram Sofia. Ela não lutou. Ela olhou para Alex uma última vez. Não os deixe desistir, Giovanni. Ela gritou enquanto a arrastavam. Ele está lá dentro. Ele está lutando. A porta bateu. Sterling virou-se para Giovanni. É isso, não há mais jogos. Estou agendando a extubação para sexta-feira de manhã. Isso lhe dá 48 horas para se despedir. Se você tentar me impedir, terei você removido pelas autoridades por colocar o paciente em perigo. Este é um hospital, não um circo. Giovanni ficou sozinho no quarto. O violão jazia no chão, uma corda quebrada enrolada como uma cobra morta. O silêncio estava de volta, e desta vez parecia permanente. As 48 horas seguintes à convulsão foram um borrão de impotência legal para Giovanni Duca. Pela primeira vez em sua vida, seu dinheiro era inútil. Ele sentou-se na sala de reuniões do Instituto Zenit, cercado por uma falange de advogados internos de 3 peças. Em frente a ele sentavam a equipe jurídica do hospital e o Dr. Sterling, que parecia vitorioso com um ar de satisfação. Senhor Duca, disse o conselheiro-chefe do hospital, deslizando um documento pela mesa de mogno. O conselho revisou o incidente. Você introduziu intencionalmente uma praticante sem licença e desgraçada em uma UTI de alta segurança. Você colocou o paciente em perigo. De acordo com a lei médica suíça, estamos dentro de nossos direitos de revogar sua procuração médica imediatamente. O próprio advogado de Giovanni, um tubarão chamado Arthur Stone, que geralmente destruía concorrentes no café da manhã, parecia derrotado. Giovanni, Stone sussurrou, inclinando-se. Eles nos pegaram. Se lutarmos contra isso no tribunal, levará meses. O juiz ficará do lado dos médicos. A evidência da convulsão é condenatória. Então eu apenas os deixo matá-lo? Giovanni rosnou, seus punhos cerrando a mesa. Eles não estão matando o senhor, Sterling interveio, sua voz suave. Estamos cessando o suporte de vida fútil. Estamos deixando a natureza seguir seu curso. Sexta-feira de manhã, 8 da manhã, está feito. Giovanni saiu furioso da reunião. Ele tinha 36 horas restantes. Ele dirigiu-se ao endereço que seu detetive particular havia encontrado para Sofia. Era um pequeno bloco de apartamentos dilapidado nos arredores de Lucerna, perto do distrito industrial. O corredor cheirava a repolho cozido e concreto úmido. Ele bateu na porta 3B. Sofia abriu. Ela estava usando calças de moletom e uma camiseta oversized. Seus olhos estavam inchados de tanto chorar. Atrás dela, uma mala jazia aberta na cama, meio arrumada. Vá embora, ela disse, sua voz fraca. Você já fez o suficiente. Estou partindo para a Itália esta noite. Giovanni a empurrou para o pequeno apartamento. Era espartano, uma única cama, um fogão elétrico e uma pilha de revistas médicas ao lado de uma pilha de contas não pagas. Você não pode ir embora, Giovanni disse. Por quê? Para que Sterling possa me prender? Sofia riu amargamente. Eu fui estúpida, Giovanni.
Achei que poderia consertar o mundo. Mas Sterling estava certo. A convulsão. Eu o forcei demais. Eu o machuquei. Você machucou? Giovanni perguntou. Ele tirou um pedaço de papel dobrado do bolso. Eu roubei isso da estação das enfermeiras antes de sair. Era uma impressão da leitura do EEG dos momentos após a convulsão. Sofia a pegou com relutância. Ela examinou as linhas irregulares. Ela franziu a testa. Ela caminhou até a janela para obter melhor luz. Seus olhos se arregalaram. Isso não faz sentido, ela murmurou. O quê? Após uma convulsão de grande mal, o cérebro geralmente entra em um estado pós-ictal. Ele desacelera. As ondas deveriam ser planas, deprimidas. Ela tocou o papel. Mas olhe aqui, as ondas alfa. Elas estão organizadas, rítmicas. Ela olhou para Giovanni, seu rosto pálido. A convulsão não foi um colapso. Foi uma reinicialização. Fale inglês, Sofia. Pense em um computador que travou, ela disse, suas mãos se movendo rapidamente. A tela está travada. Você não pode fazer nada. O que você faz? Você força uma reinicialização. A tela fica preta. Então ela volta a ligar. A convulsão. Ela descarregou a eletricidade caótica que estava bloqueando suas vias neurais. O cérebro dele está mais silencioso agora. Está pronto. Pronto para quê? Para a entrada. O barulho se foi. Se houvesse um momento para alcançá-lo, é agora, nesta janela, antes que as vias se endureçam novamente. Giovanni sentiu uma onda de eletricidade em suas próprias veias. Sexta-feira de manhã, 8 horas. É quando eles desligam os aparelhos. Sofia olhou para a mala, depois para a leitura do EEG. Ela olhou para o medo e a esperança nos olhos do bilionário. Não podemos voltar lá, ela disse. Eles têm minha foto na segurança. Eles dobraram os guardas no andar. Não me importo com segurança, Giovanni disse. Eu sou Giovanni Duca. Eu sou dono do prédio. Eu sou dono do terreno onde ele fica. Eu sou dono da dívida da construtora que construiu as paredes. Ele caminhou até a janela e olhou para a cidade. Acabei de pedir permissão, ele disse sombriamente. Se eles querem uma guerra, eu lhes darei uma guerra. Mas preciso que você seja o soldado. Sofia respirou fundo. Ela estendeu a mão e fechou a mala. Então ela a enfiou debaixo da cama. Diga-me o que fazer. A manhã de sexta-feira amanheceu com uma calma enganosa. O sol realmente brilhou sobre Lucerna, transformando o lago em uma lâmina de diamantes. Dentro do Instituto Zenith, o clima era sombrio. O Dr. Sterling chegou às 7h45. Ele estava vestido com um terno novo, pronto para realizar a extubação compassiva. Ele caminhou com sua equipe, um anestesiologista, um terapeuta respiratório e 2 enfermeiras. Mantenham o clima respeitoso. Sterling os instruiu enquanto entravam no elevador. O pai provavelmente está volátil. Se ele causar uma cena, a segurança está de prontidão. O elevador apitou no 4º andar. As portas deslizaram. Sterling parou. O corredor não estava vazio. Estava bloqueado. Em frente às portas duplas do quarto 402, estavam 4 homens. Eles não eram segurança do hospital. Eles eram enormes, usando ternos pretos que se esticavam contra seus músculos. Eles estavam com as mãos cruzadas na frente deles, imóveis como estátuas. Atrás deles estava Giovanni Duca. Senhor Duca, Sterling disse, sua voz tensa. Por favor, diga aos seus homens para se afastarem. Temos um cronograma. O cronograma mudou, Giovanni disse. Sua voz era calma, terrivelmente calma. Ninguém entra neste quarto. Isto é um hospital, não um filme de máfia, Sterling retrucou. Estou chamando a polícia. Chame-os, Giovanni disse. Levará 20 minutos para eles chegarem aqui. Até lá, saberemos a verdade. Sterling pegou seu telefone, seus dedos tremendo de raiva. Você está cometendo um grave erro. Você está prolongando o sofrimento dele. Estou dando a ele uma chance, Giovanni disse.
Ele se virou e assentiu para o guarda-costas maior. Mantenham a linha. Giovanni virou, passou seu cartão e entrou no quarto 402, trancando-o por dentro. Dentro do quarto, a atmosfera era densa de intensidade. Sofia já estava lá. Ela havia sido contrabandeada 4 horas antes, escondida dentro de um carrinho de lavanderia, entregue pela equipe de limpeza do turno da noite que Giovanni possuía. Ela estava sentada ao lado da cama, pálida e focada. Ela estava trabalhando com Alex há 3 horas. Alguma coisa? Giovanni perguntou, correndo para o outro lado da cama. Ele está rastreando, Sofia sussurrou. Olhe. Ela moveu o dedo lentamente para a esquerda. As pálpebras de Alex vibraram. As pupilas sob a pele fina pareciam se mover. Não é o suficiente, Sofia disse, limpando o suor da testa. Sterling precisa de provas. Ele precisa de uma resposta a comandos. Movimento voluntário. Fala. Lá fora, as sirenes começaram a uivar. A polícia estava chegando. Temos talvez 10 minutos, Giovanni disse. Faça isso, Sofia. O que quer que você tivesse medo de fazer antes, faça agora. Sofia assentiu. Ela subiu na cama, ajoelhando-se ao lado das pernas de Alex. Ela colocou as mãos em seu rosto, envolvendo suas bochechas. Ela ignorou os monitores. Ela ignorou as sirenes ficando mais altas. Ela se concentrou inteiramente no jovem à sua frente. Ela não cantou desta vez. Ela falou. Ela falou no dialeto áspero, gutural e apaixonado das ruas napolitanas. A linguagem da mãe de Alex, a linguagem da emoção. Alessandro, ela comandou sua voz afiada. Non lasciare, não me deixe. Você entende? Não me deixe. Ela deu um tapa leve em sua bochecha, não para machucar, mas para chocar, um pico sensorial. Tu amadiste, ela gritou, sua voz falhando. Sua mãe está te observando. Acorde, acorde. O monitor cardíaco acelerou. Bip, 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 bip. Vamos, Alex, Giovanni sussurrou, agarrando a mão de seu filho. Volte para nós. Lá fora havia uma comoção batendo na porta. Polícia, abram! Sofia! Giovanni gritou. Eles estão entrando! Sofia se inclinou, seus lábios roçando o ouvido de Alex. Ela sussurrou as palavras que ela estava guardando. As palavras que Giovanni havia dito a ela serem as últimas coisas que a mãe de Alex disse a ele antes de morrer no hospital 14 anos atrás. Cor e ingrato, ela sussurrou. Coração ingrato. Era uma frase de uma velha canção, mas em sua família era uma piada, uma provocação, um código secreto para eu te amo mesmo quando você é difícil. Non fare amore, ela soluçou. De repente o peito de Alex arfou. Não era o ventilador. Era um suspiro, uma luta contra o tubo. A máquina alarmou alta pressão. Ele está lutando contra o respirador, Sofia gritou. Ele está tentando respirar. A porta do quarto explodiu para dentro. Policiais com equipamento tático invadiram, armas em punho. O Dr. Sterling estava logo atrás deles. Afastem-se do paciente, o oficial-chefe gritou. 2 policiais agarraram Sofia e a jogaram no chão. Outro prendeu Giovanni contra a parede. Verifiquem o paciente! Sterling gritou, correndo para a cama. Eles o desestabilizaram! Sterling alcançou os controles do ventilador para sedar Alex para parar o sacudir. Não, Giovanni rugiu, lutando contra as algemas. Olhem para ele! Olhem para os olhos dele! Sterling fez uma pausa. Os olhos de Alex estavam abertos. Eles não estavam olhando para o vazio. Eles não estavam vidrados. Eles estavam arregalados, aterrorizados e focados diretamente no Dr. Sterling. O quarto ficou em silêncio. A polícia abaixou suas armas ligeiramente. O único som era o ofegar áspero de Alex tentando respirar ao redor do tubo de plástico. Ele está consciente, Sterling sussurrou. Ele tirou uma caneta-lanterna do bolso e a acendeu.
Alex não apenas piscou. Ele se encolheu. Ele virou a cabeça para longe da luz. Movimento voluntário. Tirem o tubo! Sofia gritou do chão, seu rosto pressionado contra o linóleo. Ele quer falar! Tirem-no! Sterling olhou para os monitores. A saturação de oxigênio era de 98%. A frequência respiratória espontânea era de 20%. Ele olhou para o jovem na cama. O vegetal, o fantasma. Sterling era um homem de ciência, mas não era um monstro. Ele viu a verdade inegável à sua frente. Estubem, Sterling ordenou à sua equipe. Doutor, o terapeuta respiratório perguntou confuso. Para deixá-lo partir? Não, Sterling disse, sua voz tremendo. Para deixá-lo falar. A equipe se moveu. Eles desinflaram o CUF. Com um som úmido e nauseante, eles puxaram o longo tubo de plástico da garganta de Alex. Alex tossiu violentamente. Seu corpo convulsionou enquanto ele engasgava, aspirando o ar bruto e não filtrado pela primeira vez em 600 dias. Giovanni se libertou do policial atordoado e correu para a cabeceira da cama. Alex! Alex, olhe para mim! Alex caiu de costas nos travesseiros, ofegando, suor encharcando seu cabelo. Ele olhou ao redor do quarto para a polícia, para o médico e finalmente para seu pai. Sua boca se moveu. Nenhum som saiu. Suas cordas vocais estavam atrofiadas. Ele tentou novamente. Um som rouco e estridente. Giovanni se inclinou perto. O que é? O que você precisa? Os olhos de Alex desviaram-se de seu pai. Eles se fixaram na mulher deitada no chão, algemada, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele levantou uma mão trêmula e apontou um dedo para Sofia. Shh! Alex grasnou. Era apenas um sussurro, mas era italiano. Cella, quem é aquela? Mas Giovanni riu, uma risada alta e histérica que soava como um soluço. Ele agarrou a mão de seu filho e a beijou. Aquela, Giovanni chorou, é a mulher que salvou sua vida. O Dr. Sterling ficou imóvel. Ele olhou para o prontuário em sua mão, aquele que dizia estado vegetativo persistente. Lentamente ele fechou a pasta e a jogou na lata de lixo. Ele sinalizou para os policiais segurando Sofia. Soltem-na, Sterling disse baixinho. Ela está com o paciente. A manchete no Times dizia: o milagre de Lucerna, filho de bilionário, acorda após 600 dias. Mas o artigo não contava a história real. Falava de recuperação espontânea e anomalias médicas. Mal mencionava o garçonete. 6 meses haviam se passado desde a batida policial no quarto 402. A propriedade Duca às margens do Lago Como era geralmente um lugar de silêncio, mas hoje estava cheia do som de luta. Novamente, Sofia comandou. Alex estava entre as barras paralelas no jardim, suor escorrendo de seu nariz. Seus músculos atrofiados por 2 anos de quietude estavam gritando. Ele estava tremendo violentamente. Não consigo, ele sussurrou. Sua voz ainda era rouca, uma sombra arranhada do que costumava ser. Mas estava lá. Sim, você consegue, Sofia disse de pé na extremidade das barras. Ela não estava usando um avental de garçonete ou um uniforme de limpeza. Ela usava um jaleco branco com uma etiqueta de nome que dizia Doutora Sofia Richie, diretora de neuroreabilitação. Diga-me a palavra, Alex, ela disse. Alex cerrou os dentes. Ele deu um passo trêmulo, depois outro. Ele olhou para ela, seus olhos ardendo com uma mistura de exaustão e adoração. Coraggio, ele sussurrou. Coragem. Bom, mais um. Giovanni observava do terraço segurando um copo de vinho. Ele parecia mais velho, mas o cinza em seu rosto havia desaparecido, substituído por uma paz que ele não conhecia há décadas. Ao lado dele estava o Dr. Sterling. A relação entre o bilionário e o neurologista havia mudado. Sterling não fora demitido. Na verdade, Giovanni havia dobrado seu financiamento. Mas havia um novo entendimento.
Ela o força mais do que meus terapeutas jamais fariam, Sterling admitiu, observando Sofia ajustar o aperto de Alex. Tecnicamente, quebra o protocolo. Mas, mas funciona, Giovanni terminou. Eu investiguei o caso dela na Itália, Sterling disse, tomando um gole de água. O cantor que ela feriu. Ele admitiu 6 semanas atrás que havia usado cocaína antes da sessão. Foi isso que causou a convulsão, não a terapia dela. Ela foi inocente o tempo todo. Giovanni sorriu. Eu sei, meus advogados ajudaram o cantor a lembrar desse fato. Sterling Hill, você é um homem perigoso, Giovanni. Eu sou um pai, Giovanni respondeu. Não há diferença. No jardim, Alex chegou ao fim das barras. Ele desabou na cadeira de rodas, rindo sem fôlego. Sofia ajoelhou-se ao lado dele, limpando o rosto com uma toalha. Alex olhou para ela. A maneira como ele a olhava era a única complicação nesta imagem perfeita. Ele estava apaixonado por ela. Todos podiam ver. Ele era o herdeiro bilionário, bonito, mesmo em sua fragilidade. E ela era a mulher que o havia tirado do inferno. Sofia, Alex disse, recuperando o fôlego, quando eu estiver andando, realmente andando, me leve para jantar. Sofia sorriu, mas era um sorriso profissional. Triste, mas firme. Ela se levantou, verificando o pulso dele. Eu sou sua médica, Alex, e você é meu paciente. Essa é a regra. Regras podem ser quebradas, Alex desafiou. Você quebrou muitas delas para me salvar. Algumas regras são para segurança, ela disse suavemente. Você está apaixonado por quem te salvou. Chama-se transferência. Isso passará. Não vai, Alex disse. Então prove que estou errada. Ela disse, virando-o de volta para casa. Fique forte. Recupere sua vida. Administre a empresa. Se você ainda sentir isso em 1 ano, me pergunte então. Mais tarde naquela noite, Giovanni encontrou Sofia na biblioteca arrumando uma mala. Você não está indo embora, Giovanni disse. Não era uma pergunta. Meu trabalho aqui está feito, Giovanni, Sofia disse. Ele está andando. Ele está falando. O resto é fisioterapia padrão. Ele não precisa mais da garçonete. Ele precisa de você. Eu preciso de você. Giovanni caminhou até a escrivaninha e colocou um envelope grosso sobre ela. Há um cheque aí de 5 milhões e a escritura do Instituto Zenit. Eu comprei uma participação controladora. Quero que você o administre. Transforme-o em um centro de neuromusculologia. Reescreva os livros didáticos. Sofia. Sofia olhou para o envelope. Para uma mulher que estava esfregando mesas por salário mínimo 6 meses atrás, era uma fantasia. Ela empurrou o envelope de volta. Aceitarei o trabalho, ela disse. Mas não o dinheiro. Por quê? Porque se eu pegar o dinheiro, sou apenas uma funcionária que você comprou. Ela disse, seu queixo erguido. Fiz isso pela ciência e por ele, não pelo pagamento. Giovanni olhou para ela com imenso respeito. O orgulho italiano, ele meditou. É uma coisa poderosa. É a única coisa que me resta. Ela sorriu. 3 anos depois, o Centro Rishi para o Despertar Cognitivo abriu em Nápoles. Tornou-se o instituto líder mundial para a recuperação do coma, usando dialeto sonoro e imersão sensorial para acordar os que dormem. No gala de abertura, Alex Duca subiu ao palco. Ele não usava bengala. Ele caminhou com o passo confiante de um homem que havia conquistado a morte. Ele pegou o microfone. Eles me disseram que eu estava perdido. Alex disse à multidão de médicos e doadores. Eles disseram ao meu pai para desligar as luzes, mas uma garçonete entrou em um quarto e sussurrou uma palavra em uma linguagem que minha alma lembrou. Ela me ensinou que a medicina mantém o corpo vivo, mas o amor desperta o espírito. Ele olhou para a primeira fila. Sofia estava sentada lá, aplaudindo com lágrimas nos olhos. Ela era a diretora agora, respeitada e renomada.
Alex desceu as escadas, ignorando as câmeras, e ficou na frente dela. A multidão silenciou. Fazem 3 anos, Sofia, Alex disse, sua voz clara e forte. Ainda é transferência? Sofia olhou para o homem que havia lutado para voltar da escuridão por ela. Ela se levantou. Não, ela sussurrou na frente do mundo inteiro. Giovanni, nunca. E enquanto eles se abraçavam, as câmeras dispararam, capturando o final da história que começou com um café derramado e uma recusa em desistir. Os médicos tinham medicina, o bilionário tinha dinheiro, mas a garçonete tinha as palavras. Que jornada incrível! Esta história nos lembra que às vezes a cura não é encontrada em um laboratório, mas nas mais profundas conexões de nossa humanidade. Sofia provou que a experiência não é apenas sobre diplomas na parede. É sobre intuição, persistência e a coragem de quebrar as regras quando uma vida está em jogo. Giovanni nos mostrou que o amor de um pai não conhece orçamento nem prazo. Se esta história te tocou, por favor, tire um segundo para clicar no botão curtir. Isso realmente nos ajuda a compartilhar essas histórias poderosas com mais pessoas. Você acha que música e memória podem realmente curar o cérebro? Deixe-me saber seus pensamentos nos comentários abaixo. E se você ainda não o fez, assine e ative o sino de notificação para nunca perder uma história que toca o coração. Obrigado por assistir e até o próximo.